Olá, meus amigos. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre um livro aqui das Escrituras do Novo Testamento. E eu fico intrigado por que as pessoas têm grande dificuldade em obedecer o que está escrito aqui. Por que será que os templos, as reuniões, eles têm grande dificuldade para praticar isso que está aqui? Porque depois eles vêm falar que nós somos críticos, radicais, mas eu quero fazer a leitura junto com você, para você meditar conosco, para você pensar. Está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, que fala sobre os dons de línguas e de profecia. Isso aqui causa uma grande confusão dentro das igrejas, um grande escândalo, e eles até pecam contra Deus por causa disso, porque não segue o que está escrito aqui. E isso aqui não está muito claro. Está muito claro para todos nós, mas parece que as igrejas gostam, os templos, as reuniões, os religiosos gostam de fazer tudo ao contrário do que Deus manda. E eles distorcem isso aqui, sendo que está muito claro, Deus deixou isso aqui para nós usarmos a inteligência espiritual. Então eu gostaria de fazer a leitura em 1 Coríntios, capítulo 14. Eu vou lendo o versículo e vou comentando. Diz assim: segui o amor. O que significa isso aqui? Seguir o amor. Muitas pessoas não entendem o que é seguir o amor. Seguir o amor, eu já expliquei, que é a obediência ao que Deus mandou. Está lá em João. E o amor é este, em que obedeçamos os seus mandamentos. Então quer dizer, sigo obedecendo, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. E outra, mas principalmente de profetizar. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que eu devo, antes de tudo, obedecer o que está escrito, as regras que está aqui. Depois eu vou procurar com zelo, com cuidado, os dons espirituais, para não incorrer nesses problemas que tem dentro dos templos. E aí ele vai explicando aqui no versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Mas parece que dentro dos templos, das ditas igrejas, eles querem falar aos homens, para mostrar que ele é muito mais espiritual. Porque a palavra de Deus está dizendo que quando ele está falando em língua, quando eu estou falando para os homens, ninguém está entendendo. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Muita gente acha que profetizar é ficar adivinhando o futuro. Não, segundo a profecia aqui na palavra de Deus, é a pregação da palavra, o ensino. É isso que é profetizar aqui nas Escrituras. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Vocês já notaram que dentro da igreja eles fazem questão de ficar falando em língua? Indo ao contrário do que está nos mandando aqui a palavra? Porque lá em cima eu li para vocês, segui o amor, segui a obediência. No versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em língua. Isso aqui eles vão interpretar errado. Mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Dificilmente eu vejo dentro dos templos a interpretação. Mas as pessoas começam a enrolar em língua e não obedecem. Quer dizer, já está quebrando o primeiro mandamento, que é o amor, que é a obediência, que está lá em cima no versículo 1. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? A palavra de Deus está dizendo, que adianta eu falar em língua? Né? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Mesma coisa a língua. Por isso que tem que haver intérprete dentro da igreja. Senão, está escrito aqui, esteja calado dentro da igreja. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Ora, o que eu vejo de tanta tolice dentro dos templos não está escrito. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significação.
Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Quer dizer, ele vai ficar sem entender nada. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Eu já li no versículo anterior o que edifica a igreja. Está no versículo 4. Né? O dom de profetizar, pregar a palavra. Por isso que fala em língua desconhecida, ora para que a possa interpretar. Isso não é obedecido dentro das igrejas. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Aqui é a inteligência espiritual, o que falta dentro das igrejas. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Está vendo? As pessoas que estão te ouvindo você falar, têm que entender o que você está falando. Porque realmente tu dás bens graças, mas o outro não é edificado. Então por que eu vou falar em língua se a igreja não está sendo edificada? Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia eu quero antes falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Tá vendo? Quanta meninice dentro dos templos. E uma vez eu fiz um vídeo e eles criticam. Fala muito, mas esse texto aqui eles não examinam. E não querem, porque foi ensinado desta maneira. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas, e entrarem indoutos, quer dizer, pessoas que não conhecem, ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Isto é, estou escandalizando as coisas de Deus. Igual onde eu moro, tinha uma igreja próxima, eles começaram aquela gritaria, todo mundo escandalizava, porque eles não obedeciam isso aqui. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Isto é, quando eu estou pregando a palavra de Deus, sem eu mesmo saber, ela está revelando o que está dentro do coração da pessoa. Quantas vezes Deus falou comigo? E as pessoas não sabiam o meu problema, mas ele estava pregando o evangelho. Isso sim é profetizar. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Será que eles estão edificando a igreja de Jesus? Hoje que eu vejo, não está edificando. Pelo contrário, estão escandalizando. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E eles falam que eu proíbo. Não. Se você quer falar sozinho, línguas, fale na sua casa. Mas na igreja tem que haver intérprete. Do caso contrário, tudo que você está pregando, tudo que você está fazendo, não está seguindo o amor, que é a obediência. E falem 2 ou 3 profetas, e outros julgam. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Hoje que eu vejo é todo mundo orando ao mesmo tempo, aquela gritaria. Todos falando ao mesmo tempo que você não entende nada. Uma vez eu fui numa igreja pentecostal, eu era criança, fiquei assustado, né? E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quer dizer, você tem que ter o domínio, tem que ter inteligência espiritual para saber o momento certo. Que eu vejo, parece que eles entram no estado de histeria coletiva. Os profetas de Baal que faziam isso. E eles depois vêm me julgar, falar que eu estou falando heresia. Estou lendo versículo por versículo. Será que é difícil de entender isso? Versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E aí o Paulo vai falando aqui, né? Eu vou pular um pouco, que no versículo 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconhece que as coisas que vos escrevo
São mandamentos do Senhor. Isso aqui é mandamento. Mandamento para a igreja, e eles jogam para trás. Por isso que eu falo que Deus não está no meio deles. Mas se alguém ignorar isso, que ignore. Portanto, os irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em língua. Eu não posso proibir, eu não proíbo. Mas tem que ser ensinado correto. Seguir o amor, do jeito da palavra. Quer falar em língua? Fala na sua casa, sozinho, você e Deus. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Com esse pequeno vídeo, eu gostaria que você examinasse as Escrituras com mais profundidade, principalmente esses textos, você que é pentecostal. Gostaria que você pensasse nisso.